Bom, galerinha, passando aqui mesmo só para desejar para vocês uma ótima terça-feira, que começamos mais uma semana na plataforma do Simplifica, que a gente sabe que está sendo puxado para vocês, que realmente é uma metodologia que veio para diferenciar vocês, tanto que a educação de Jijoca hoje ela é referência a nível nacional, certo? Então vocês são agraciados e tá tendo direito a essa plataforma. Então vamos tirar o proveito dela nesse momento que a gente vem vivenciando. E queria dizer para vocês que esse momento ele já está se aproximando de chegar a uma conclusão melhor, certo? A gente brevemente, provavelmente em agosto, a gente vai estar retornando às aulas presenciais, não 100% com a lotação total da sala, mas que já é uma boa solução para a gente poder acalmar mais os anseios de vocês e as angústias que vocês vêm sentindo nesse momento de pandemia, certo? Então vou estar mandando para vocês a atividade de hoje. Vamos lá, não vamos desmotivar, certo? Falta pouco tempo para vocês terem as férias de vocês. Então, galerinha, era só passando só para dar um apoio moral para vocês. Fique com Deus e qualquer coisa a gente tá junto, certo? Valeu, galera. Bom dia, galerinha. Então, estamos iniciando mais uma semana na plataforma Simplifique, certo? Estamos aqui, tem uma experiência em matemática hoje, mas antes a gente tem aquele momento socioemocional com vocês, né? Então que a gente tem uma terça-feira abençoada e uma semana bastante produtiva na jornada estudantil de vocês. Então vamos lá, dar continuidade. Um momento seu, um futuro de presente. Você já ouviu falar do futuro do presente? Essa é uma conjunção verbal que indica algo que acontece posteriormente ao seu tempo de fala. Exemplo: estaremos seguros se seguirmos as instruções de segurança. Existe uma área de inovação que é especializada em pensar futuros, o futurismo. Nessa área, especialistas resgatam acontecimentos passados, observam os movimentos do presente e traçam cenários de futuros desejáveis, imagináveis e até os inéditos. Bacana, não é? Um momento seu, um futuro de presente. Agora é a sua chance de pensar os futuros que quer para você, sua comunidade e para o mundo. A ONU criou um plano de ação para chegarmos a 2030 de forma sustentável. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, esses objetivos são essenciais para que tenhamos um planeta mais saudável. Sua missão é escolher um dos objetivos e imaginar que o ano é 2030 e que conseguimos atingir todas as metas. Como você contaria esse sucesso para um amigo? Através de uma carta ou uma mensagem em rede social. Registre sua carta em seu diário de bordo, como desejar. Caso prefira, a sua mensagem pode ser em vídeo ou um áudio também. Como vocês podem ver, gente, a gente tem os cartões, né? Que vocês podem estar observando aí no slide. Aí vocês fazem um cartazinho, ou fazem um videozinho, relatando o que vocês querem para o futuro. O que é que vocês desejam, principalmente nesse momento que a gente vem vivenciando, o que é que vocês querem que aconteça daqui para o futuro, certo? Tendo um pensamento futuro, imaginando que como se você estivesse em 2030, entendeu? Então vocês vão usar a imaginação de vocês podem estar gravando, fazendo uma carta, mandando para um amigo, até posteriormente um áudio e mandando para mim. Também pode estar postando nas redes sociais de vocês, marcando o Instagram da escola, secretário da escola, o pessoal da gestão municipal de Jijoca, certo? Então esse é o primeiro momento do momento seu. Prosseguimos. Arquitetando fórmulas espaciais, nossa experiência 1 de matemática da semana, né? Vamos lá conhecer um pouco Você já deve ter visto. Muitas construções são bem famosas pelo seu histórico, inspirações e inovação. Vamos observar e explorar a matemática presente nessas construções. Aqui vemos o Panteão, a Torre de Pisa e a Pirâmide de Quéops. A gente pode observar, gente, que a gente tem várias formas geométricas nesses, como eu posso dizer, monumentos históricos, né? Panteão, a gente pode observar ali o cilindro, tanto na Torre de Pisa, né? Também temos o círculo, temos a Pirâmide do Egito, né? Que é bastante conhecida. A gente trabalha com várias formas espacial e a gente vai poder se aprofundar mais um pouco sobre essas formas
e tentar levar para o nosso dia a dia, certo? Sem esquecer que a matemática ela está presente em todos os lugares, certo? Em qualquer lugar que você imaginar, a matemática vai estar presente para você, certo? Seja no seu dia a dia, ou em qualquer objeto que você venha olhar, você consegue imaginar a matemática de uma forma abstrata. Prosseguindo. O que a matemática tem a ver com as construções? Você reparou alguma familiaridade com essas fórmulas geométricas? Essas fórmulas são chamadas de fórmulas espaciais, são tridimensionais e possuem um volume, ou seja, possuem capacidade. Ao nosso redor estamos cercados por sólidos geométricos. Anote em seu diário de bordo que você vê ao seu redor que lembra um sólido. A gente tem aí, né? A gente tem um cubo, a gente tem um cone e a gente tem uma esfera, né? São fórmulas espaciais que têm capacidade, né? A gente imagina que essa figura seja oca, a gente pode estar preenchendo ela, fazendo o enchimento dela e posteriormente conseguir encontrar o volume delas, né? Lembrando do volume do cubo, do cone e da esfera, certo? Que a gente vai estar estudando isso mais à frente. Vamos explorar esses sólidos. Esses são os sólidos mais comuns, gente, certo? A gente tem prismas aí, né? São sólidos geométricos definidos no espaço tridimensional a partir de um polígono e uma reta. Você já deve ter visto muitos objetos que possuem esses formatos, não é mesmo? Eles são formados pelos seguintes elementos: base, que é o que toca o chão, né? Que é o que deixa ele estável, parado, que são as faces congruentes às paralelas. A altura é a menor distância entre as duas bases, a base maior e a base menor, ou seja, o ponto mais baixo e o ponto mais alto. A aresta da base são os lados das bases do polígono. Arestas laterais são os lados das faces não perpendiculares à base, ou seja, se ela não é perpendicular é porque ela não forma um ângulo reto, certo? Como vocês podem observar, ele é um triângulo, né? As faces dos lados formam dois triângulos, então ele não é perpendicular porque ele não forma um ângulo reto. No caso aí estão formando um ângulo agudo, né? Que é um ângulo de 45 graus, se ele for regular. Faces laterais são todos paralelogramas, lados opostos paralelos. São os lados que você enxerga dois triângulos, eles são opostos e automaticamente eles são paralelos porque eles estão um à frente do outro. Eles são classificados de acordo com o polígono que forma a base. Se é um triângulo, ele é chamado triangular. E assim sucessivamente, porque a gente tem o prisma de base pentagonal, hexagonal, certo? E assim por diante, base quadrada e assim vai. Prosseguindo. Vamos explorar esses sólidos. Cilindro. São fórmulas geométricas tridimensionais formadas por duas bases circulares em planos distintos e paralelos por todos os pontos entre essas bases. São formados por raio, a distância entre o centro do cilindro e a extremidade. A gente estudou isso no 8º ano, gente. A questão de a gente achar a circunferência, calcular a circunferência, né? Que para me calcular a circunferência eu preciso saber o valor específico de π, né? Que é 3,14. E eu preciso identificar o raio, né? O raio é o que? É eu traçar um ponto central e eu fazer uma reta até a extremidade desse círculo, certo? Automaticamente eu estou descobrindo um raio. E o raio, gente, a gente sabe que ele é a metade do diâmetro, certo? Ou seja, o diâmetro é 2 vezes o raio. Se eu tiver um raio de 5 centímetros, o diâmetro dele vai ser 10, certo? Então é só uma suposição e embasamento para que vocês tenham uma melhor ideia do que eu quero falar para vocês. Base, plano que contém a diretriz e no caso dos cilindros são duas bases, ou seja, a base de baixo e a base de cima, né? Que no caso ele denomina superior e inferior. Tanto faz eu virar ela para um lado como para o outro, vai ficar a mesma figura. Geratriz corresponde à altura H igual a G dos cilindros, que é o ponto mais alto, né, de uma base para outra. Se a gente virar ela, né, a extremidade dela vai ser esse valorzinho aqui da altura, ó, certo? Se eu fizer uma linha imaginária aqui, em uma reta, automaticamente aqui eu vou descobrir a altura dele, certo? Diretriz correspondente à curva do plano da base, que são essas partes que semicírculo aqui pontilhados que vocês enxergam aí, certo? São as diretrizes que correspondem à curva do plano. Então vamos lá, conseguindo. Agora que já exploramos esses sólidos, como calcular a capacidade? Capacidade é o mesmo que volume, ou seja,
quanto cabe dentro do sólido. É o que eu estava falando para vocês lá no momento. Como se a gente pegasse um sólido desses aí e tentasse colocar água dentro, ou até areia, qualquer coisa que pudesse preencher o vazio dentro daquele sólido, certo? E automaticamente a gente descobriria a capacidade. Lembrando que a capacidade é a mesma coisa que volume, tá ok? O volume não está ligado só à água, não. Imagine que você pegou uma caixa de leite. O conteúdo dessa caixa, ou seja, a quantidade de leite dentro dela, é o volume. Podemos calcular o volume do sólido geométrico multiplicando a área da base pela altura. Como a gente tem aí, ó, gente, a seguinte fórmula, né? V igual a AB vezes A. O AB quer dizer a área da base, o H quer dizer a altura e o V, como vocês todos sabem, é o volume, certo? Então essa é a fórmula que vocês vão estar usando. Então vamos lá, vamos ver alguns exemplos. Será construído um monumento em formato de prisma quadrangular, com 20 metros de altura e a base é um quadrado. Com 5 metros de lado, quanto de concreto será necessário para encher esse sólido? Primeiro vamos calcular a área do sólido. Como informado, a base é o quadrado. Então, se ele é um quadrado, gente, automaticamente a fórmula dele vai ser lado vezes lado, né? Que vai ser lado ao quadrado. Então, a área da base vai ser L vezes L, né? Se o lado do quadrado é 5, então a área da base eu vou multiplicar 5 vezes 5, que vocês observam aí, vocês vão ter o quê? 25 metros quadrados, né? Então, a área da base, que é essa parte aqui de cima, ó, e a de baixo, vai ser 25 metros quadrados. Agora eu vou calcular o volume dele, a capacidade através da altura no meu segundo imagem, né? Porque ela é uma imagem tridimensional, certo? Vocês estão vendo ela de cima e agora vocês estão vendo ela virada de forma tridimensional, ok? Então eu tenho o valor dessa base, que é a área da base, tanto de cima como de baixo, são os mesmos valores, e eu tenho a altura. Só que para mim calcular eu só preciso de um valor das bases, né? E a altura eu já sei que é 20, então automaticamente eu aplicando na fórmula, eu vou estar calculando a área da base vezes a altura, que é a área da base, é o 25 que eu encontrei aqui, né? E a minha altura é a extremidade das diferenças entre as duas bases, né? A base de baixo e a base de cima, ou a inferior e a superior, que é 20, né? Então eu vou ter o quê? Vou ter 20 vezes 25, que vai dar o quê? 500 metros cúbicos. Lembrando que como é capacidade e volume, a unidade de medida vai ser sempre ao cubo, né, gente? Por quê? Porque eu estou multiplicando 3 vezes e aqui já vai dar m ao quadrado, né? E eu já tenho um m, então eu uso as propriedades da potência aqui, né? Que no caso, eu repito, o m são os expoentes. E em cima desse mzinho aqui do 20, ele tem um imaginário. Aí você se lembra daquela propriedade da potência. Produto de potência de mesma base, repete a base, são os expoentes. No caso, a base aqui vai ser o m, né? Por isso que vai ficar o cubo. E aqui ficou ao quadrado por quê? Porque é metro vezes metro. Se fosse perímetro, não seria elevado a 2. Seria só o quê? Só m. E automaticamente vocês sabem que lá em cima desse m tem uma unidade de 1, né? Então vamos lá. Então essa é a capacidade desse sólido que vocês observam aí, certo? Vocês estão vendo ele na parte de cima, que é a área da base, e vocês estão vendo ele na forma tridimensional, que é ele revirado, né? Para a gente precisar calcular o volume dele ou a capacidade, como vocês melhor quiserem definir, certo? Então vamos lá. Já o cilindro. Uma caixa de água será construída em uma cidade e terá o formato cilíndrico. A base terá 4 metros de diâmetro e 10 metros de altura. Qual será a capacidade dessa caixa d'água? Utilize π igual a 3,14. Muita atenção, gente, nesse detalhe aqui, ó. Muitas questões, principalmente mais no ensino médio, quando você estiver trabalhando mais na área da física e até mesmo na área da matemática, muitas das vezes ele vai dizer que você não é obrigatoriamente você usar o valor específico de π. Ele pode mandar você usar só π mesmo, não precisando eu substituir o valor, certo? Mas como é que ele quer o valor específico, entendeu? Que é o valor exato, então eu vou ter que usar o π, que é 3,14, certo? Mas lembrando que pode vir questão que ele peça para vocês usar π igual a 3. Use π igual a 3,1, aí vocês vão usar o valor que a questão pede. Como aqui no nosso exemplo ele está pedindo para usar 3,14, então eu vou usar esse valor. Então vamos lá. Primeiro vamos calcular a área da base do sólido, que é a base de um círculo, né, gente? Que é essa parte de cima e essa parte de baixo. E nós temos aqui, né, uma circunferência, se a gente for imaginar, né?
ele traçou uma reta de uma extremidade à outra, cortando o meu círculo ao meio, né? E automaticamente ele não me dá o meu raio, ele me dá o meu diâmetro, não é isso? Mas, ô professor, se ele me deu o meu diâmetro e você disse pra gente que o diâmetro é que o raio é a metade do diâmetro, automaticamente, se o diâmetro é 4, o nosso raio vai ser o quê? 2, como vocês podem observar aqui, né? Então, vamos lá. Então, a fórmula para a gente achar a área da base do círculo é π π vezes raio ao quadrado, não é isso, gente? Então, como na questão ele pediu para a gente usar π igual a 3,14, então no lugar do π eu coloco 3,14, ok? Dando continuidade, e o meu raio, né? Como ele falou que o meu raio vai ser a metade do diâmetro, e o diâmetro é 4, então ele colocou que esse raio é 2, né, gente? Então pronto, só que é 2 ao quadrado. Muito cuidado nessa hora. Se vocês preferirem, vocês podem olhar para o diâmetro. Não, na verdade vocês não vão poder, porque se for outro valor não vai dar certo. Só dá certo no caso quando for o 2, o que eu ia explicar para vocês. Mas vamos lá voltar ao normal. Pronto, vocês vão ter 3,14, né, vezes o valor do quadrado do 2, que é 4, né? Aí, professor, deu o mesmo valor? Será que não é só eu pegar o valor e colocar aqui? Não, que era o que eu ia falar para vocês. Lógico que não, gente, porque se aqui fosse 3, se eu fosse elevar ao quadrado, daria 9, não a metade, ou não o dobro, que seria 6, né? Entendeu? Então, só dá certo nessa situação quando for o 2, porque 2 ao quadrado vai dar o mesmo valor, certo? Essa é uma exclusividade. Tanto que o 2 ele é o único número par que é primo, né? Então, por isso a situação de só o 2 se encaixar no que eu ia explicar para vocês. Então, vamos lá. Agora ficou o quê? 3,14 vezes 4, que vocês calculam aí, né? Que vocês vão chegar nesse valor, 12,56 metros quadrados. Ah, professor, por que é metros quadrados? Porque é metro vezes metro, não é? Vai ser metro ao quadrado, porque eu estou usando 2 unidades, entendeu? Agora que eu vou para o volume, já vai mudar, gente, ó, porque a área é metro ao quadrado. O volume vai ser o quê? Vai ser elevado ao cubo, a terceira potência, né? Independente da unidade de medida. Se fosse centímetros, seria centímetros quadrados. Se fosse quilômetros, quilômetros quadrados, né? Então vamos lá. Depois basta multiplicar a área da base pela altura e achar o volume da caixa, né, gente? Que a área da minha base é o valor que eu encontrei aqui, que é 12,56 metros quadrados. E a minha altura, que é o valor da extremidade superior e inferior. E automaticamente eu sei minha altura, que é 10. E multiplicar por 10, gente, é a coisa mais fácil do mundo, que eu só vou usar o posicionamento da vírgula. Se eu multiplico por 10, eu ando a vírgula uma casa para a direita. Se eu divido, em vez de eu andar para a direita, eu ando para a esquerda, certo? Como é que ele está multiplicando, ficou fácil, gente. Ó, como é 10, ele é só uma dezena. Então a vírgula vai andar só uma casa. Se era 2,56, ficou o quê? Andando uma casa, ficou 125,6 metros cúbicos, gente. Então era só isso. Bem simples, né? Você vê como a atividade hoje é bem simples, bem prática, não tem aquele bicho de 7 cabeças. E até mesmo que vocês já viram isso no material da Liceu, que a gente, da nossa apostila, a gente viu, entendeu? Nos slides, nos simulados que a gente vem passando para vocês. Então a atividade ela é bem prática, gente. Ela não é complicada. Vocês vão estar fazendo ela em casa tranquilo. E posteriormente, vocês tiverem com dúvidas, é só me mandar mensagem, que eu estarei disposto a ajudar vocês no que for necessário, certo? Vamos lá, hora do desafio. Preparado? Então, corre lá e pegue o seu diário de bordo, que o desafio vai começar. Será construído um edifício no formato de um prisma, como vocês observam na imagem. Quadrangular, com as bases quadradas tendo 4 metros de lado e 18 metros de altura. Se fosse enchê-los de concreto, quantos metros cúbicos seriam necessários, gente? Então vocês vão estar calculando o volume aqui, certo? Nessa primeira situação. Lembrando que são 2 desafiozinhos, certo? Vamos lá para o próximo. Qual o volume em metros cúbicos aproximado à Torre de Pisa, sabendo que ele possui 56 metros de altura e a base 15 metros de diâmetro? Aí vocês vão se lembrar lá das formas que a gente viu nos slides anteriores, certo? Lembrando que esses monumentos foram apresentados lá no início da aula, certo? E agora vocês vão estar calculando o valor disso aqui, do volume do prédio, que é o edifício, e da Torre de Pisa, certo? Bem fácil, atividadezinha bem simples, não tem bicho de 7 cabeças.
Sei que vocês vão conseguir fazer ela facilmente. Acredito na capacidade de vocês e acredito que vocês podem. Não precisa vocês se aperrearem. Tenham paciência que consequentemente vocês vão chegar no resultado obtido, tá bom? Então, gente, a atividadezinha era essa. Espero que vocês tenham gostado. Vou estar postando para vocês no meu canal, certo? E mandando o link para vocês. E caso vocês queiram compartilhar, fique à vontade, certo? Uma boa terça-feira e fique com Deus.